E aí pessoal, eita, tô quebrando tudo aqui. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre arquitetura. Muitas pessoas me perguntam sobre o curso, sobre como é o curso, sobre o que eu acho, se as pessoas devem fazer ou não, qual é a minha opinião sobre as coisas. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, talvez seja uma resposta para você aí, se vale a pena fazer arquitetura ou não. E hoje eu vou focar aqui mais na faculdade, beleza? Em o que você deve fazer na faculdade, como que é a carreira de arquitetura, o que ela vai exigir de você, e se você não estiver disposto a passar por essas coisas, é bom que você procure por outro curso. Então fica até o final desse vídeo para você finalmente saber se a arquitetura é para você ou não. Pessoal, meu nome é John Dias, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu faço arquitetura, sou estudante de arquitetura, comecei a cursar no Brasil, fiz 1 ano e meio de faculdade lá, mas depois eu mudei. Estou aqui na Argentina, em Buenos Aires, e estou fazendo faculdade aqui. Eu já estou no meu 3º ano e nesses 4 anos e meio, né, de arquitetura eu pude notar algumas coisas e são essas que eu vou trazer aqui para vocês. Mais uma vez, essa é a minha própria experiência, um pouco da minha análise da situação, e eu sei que isso muda muito de faculdade para faculdade. Então já vai aqui a primeira consideração. A sua experiência com a faculdade de arquitetura vai depender muito da faculdade que você está. Algumas vão ter muita conta, outras não vão ter nada de conta. Umas vão ter muito desenho, outras não. No meu caso, que eu estou vivendo agora, a faculdade ela é muito focada em estruturas e em projetos manuais, então maquetes e desenhos, porque de certa forma é isso que desenvolve um pouco da visão do arquiteto, é isso que desenvolve a sua noção espacial e a sua possibilidade criativa. Portanto, eu, João Dias, e eu defendo isso pra caramba, eu não sou muito a favor dos softwares, principalmente nos primeiros anos de cursada do estudante de arquitetura, porque eu acho que isso na verdade atrapalha, é um trabalho preguiçoso da nossa parte ficar só em programas, tá? A gente não desenvolve o que é mais importante na área da arquitetura, que é o desenho. Pensava ao contrário, mas depois de um tempo eu comecei a considerar que o desenho é o que diferencia o arquiteto muitas vezes. Dito isso, eu quero falar um pouco sobre a faculdade. Olha, a faculdade é um período relativamente curto em comparação com a sua carreira, né, no futura. Então, você vai passar ali 6 anos, 7 anos, e depois você vai passar o resto da sua vida inteira exercendo a profissão. Então, a faculdade é um período muito curto que tem que te ensinar uma quantidade absurda de conhecimentos. E o arquiteto talvez seja uma das profissões que mais tem que saber sobre temas totalmente diversos, entendeu? Então, sei lá, ao mesmo tempo que você tem que saber sobre instalações, você tem que saber sobre estruturas e você tem que saber sobre estética, mas também você tem que saber sobre desenhos, sobre plantas, sobre gestão das pessoas, né? Então, são muitas coisas, muitas vezes coisas totalmente diferentes. O que eu quero dizer é que não tem como a faculdade te ensinar tudo, e aí entra um dos pontos principais que eu vejo a maioria dos meus colegas falhando e que eu tento suprir essa falta que há em mim, deixada pela faculdade, que é o estudo, meus caros. Não tem essa de não estudar, entendeu? Quando você começar a cursar arquitetura, e se você já está cursando, presta atenção nisso. Fazer maquete não é estudar, ver imagens de obras também não é estudar, saber a data e o nome dos arquitetos não é estudar, nada disso é estudar de fato. Estudar é você pegar livros, eu tenho aqui alguns exemplos, e ir a fundo nas obras, ir a fundo no contexto histórico de alguma obra. Pegar excelentes arquitetos do passado, o Jean Baptiste Albert, que está aqui atrás de mim, ou então o Vitrúvio, e ler as suas obras, ver por que esses caras são tão falados na faculdade. Ou melhor, muitos deles não são falados na faculdade. A gente vê o Vitrúvio, mas a gente vê assim, uns professores falando mais ou menos. Tenho quase certeza que quase nenhum deles leu a obra de Vitrúvio. Tenho quase certeza que muitos deles não leram obras como A Beleza, do Scruton, do Roger Scruton, que não leram livros como esses que estão aqui atrás de mim, não sei se vai dar para vocês verem, mas uns livros falando sobre o Domo de Brunelleschi, muitas vezes, pessoal. Então, o que a gente vê são professores que não leem, passando conhecimento para alunos que futuramente também não vão ler. Então é um conhecimento mais ou menos blé, sendo passado, sendo vomitado ali para os alunos, e os alunos só repetindo esse conhecimento
esse conhecimento bem falho. Então, a minha sugestão para vocês é o seguinte: leia e estude a fundo as coisas. Não se iluda pensando que desenhar coisas é estudar. Não se iluda, claro, é uma forma de estudo, mas o simples desenho de formas geométricas não é um estudo. Você vai precisar desenvolver um estudo paralelo à faculdade. João, mas não tem tempo, a faculdade de arquitetura é muito penosa e isso e aquilo. Não importa. Você vai ter que, cara, dar seus pulos para conseguir desenvolver uma vida minimamente de estudo em paralelo à faculdade, certo? É isso que eu tento fazer, é isso que eu tento passar aqui para vocês no YouTube, é assim que eu tento organizar a minha vida. É difícil? É, mas existe algum tempo que a gente consegue ler. O meu celular está apoiado aí em alguns livros que eu consegui ler esse ano. Aqui atrás tem vários livros que me ajudam na arquitetura. E olha só, não são livros necessariamente a ver com a arquitetura, mas são livros que me ajudam a desenvolver um pouco mais da minha mente, né? Desenvolver a minha formação intelectual, que é fundamental para um futuro arquiteto. E que muitas vezes não é o que a faculdade vai te passar. A faculdade te dá mais ou menos conhecimentos técnicos sobre as coisas e conhecimentos muitas vezes mais imediatos. Você que precisará ir na profundidade das coisas. Você que precisará, por você, comprar livros ou buscar livros aí na internet, PDFs, e ler. Atuar na sua formação de maneira ativa, entendeu? Participar da coisa. Porque se você fica só esperando que os seus professores te passem as coisas, que a faculdade te passe as coisas, eu tenho a péssima notícia que você vai se frustrar no final das contas. Eu vejo a minha namorada, ela cursa medicina. E é muito diferente, cara, a cursada de medicina, por exemplo, com a faculdade de arquitetura. Os professores não nos passam livros, muitas vezes. Eles não nos passam uma bibliografia. Eles não nos falam o que tem que estudar. Muitas vezes eles nos passam obras de referentes, né? Tipo assim, olha essa casa aqui e essa casa aqui. Depois faça uma maquete assim. Você fica assim, beleza. Aí você faz isso pensando que você está super se desenvolvendo como arquiteto, mas... não. Estudo da estética, principalmente, a gente já vai falar disso daqui a pouco, é uma das coisas, um dos temas mais polêmicos e que talvez seja um pouco polêmico falar disso aqui, mas eu vou falar um pouco. Outra coisa, para você saber se a arquitetura é para você ou não, entenda que arquitetura é um dos cursos que não tem pausa. Não existe um momento da sua vida que você não vai estar rodeado por arquitetura, exceto em pequenas fugas numa praia aí, numa montanha distante, eu sei lá o que. Mas eu tenho quase certeza que todo mundo que está aqui vive em uma casa e todo mundo que está vendo esse vídeo aqui mora em uma cidade. Então, quando você sai da sua sala de aula, cara, você está no meio da cidade. E a cidade está cheia de arquitetura. Então, veja, não existe pausa, entendeu? Nossa, não quero ver nada agora sobre arquitetura. Não tem como. Você sempre vai ver coisas sobre arquitetura. Você vai estar andando na cidade, você vai estar analisando as coisas. A cabeça de um estudante de arquitetura, ele tem que estar o tempo inteiro colhendo informações em várias áreas. Por isso que eu falo que você deve ler coisas também que não tem a ver com a arquitetura, porque isso vai te ajudando, vai te formando, vai formando o seu imaginário e a sua criatividade também. Você acha que isso é muito intenso e você não é uma pessoa que costuma criticar as coisas? A arquitetura então não é tanto para você assim, porque é crítico o tempo inteiro, né? Os professores vão criticar os seus projetos, você vai criticar os projetos dos seus colegas e vai criticar os projetos de arquitetos e vai criticar isso e aquilo, e a crítica não é necessariamente algo ruim no universo de arquitetura, muito pelo contrário, é uma análise, né? Você precisa ter essa capacidade de analisar as coisas, de quebrar elas em algumas partes e conseguir falar sobre as coisas, porque a carreira de arquitetura é simplesmente quase 100% dela defendendo o projeto. Você leva um projeto para o seu professor, você tem que conseguir falar sobre ele, defendê-lo. Então, uma pessoa muito tímida, e eu falo, cara, eu sou uma pessoa tímida, confia em mim, eu sou uma pessoa tímida, tá? Eu não consigo chegar numa roda aí de pessoas e roubar a atenção, entendeu? Começar a falar com todo mundo. Eu definitivamente não sou esse cara, eu sou bem mais introspectivo. E isso é uma dificuldade minha, às vezes, no curso. Às vezes, é difícil para mim defender projetos para a sala inteira, para professores, para arquitetos que às vezes vão visitar. Mas é uma grande parte da arquitetura é isso, é falar, é defender as coisas que você acredita e as suas ideias também, entendeu? Então, bom, se uma pessoa aí é muitíssimo retraída,
Ou ela vai precisar desenvolver muito essa área e vai ter um pouco de dificuldade na faculdade, ou é melhor ela procurar outra área. Eu preciso abrir um parênteses aqui e falar que eu não acho que a arquitetura é um curso para todos, tá? Eu não acho que todo mundo deveria cursar arquitetura, muito pelo contrário. Eu sei que muitas pessoas não deveriam cursar arquitetura definitivamente. A arquitetura é um curso que exige muito. Eu vi aí uma pesquisa recentemente que é um dos cursos que mais exigem horas do acadêmico. Por quê? Por causa das maquetes. É muito detalhe. Eu vou procurar algumas fotos de maquetes que eu fiz esse ano passado. Eu vou colocando aqui pra vocês. São horas e horas que você vai passar assim, maqueteando coisas. Fazendo, cortando cartões, cortando papelão, cortando madeira, cortando isso e aquilo, colando, refazendo. Chega lá, o professor, você entrega pro professor e ele vai, quebra tudo e fala, não, faz isso aqui assim, assim, cola desse jeito, faz... Então, são muitas horas que você vai precisar dedicar para o curso, então eu sei que não é para todo mundo e talvez, eu espero que esse vídeo possa te ajudar a decidir se é para você ou não. Qual é o nível de dedicação que você vai ter para essa carreira? Pessoal, agora eu tenho que falar aqui sobre a faculdade e as suas ideologias, beleza? Em geral, a faculdade é repleta de ideologias e principalmente pensamentos de esquerda. Bom, se você é um esquerdista, não tem problema, você vai se identificar bastante com a cursada e tudo mais. Mas se você tem um pensamento um pouco mais conservador sobre as coisas, isso vai ser um pouco chato para você. Assim como é para mim, e por isso que eu busco algum refúgio e algum respiro nos livros, em estudos de pessoas como Platão, Aristóteles, no próprio Vitrúvio, como eu citei para vocês. Muitas vezes a gente vê na faculdade aquelas questões de, cara, não, beleza é relativa, estética é isso e aquilo, cada um tem a seu, mas eu não tenho necessariamente esse pensamento e eu acho que isso, na verdade, atrapalha o nosso estudo e atrapalha também a nossa produção arquitetônica, né, futuramente. Cara, se a gente tem esse culto à feiura, muitas vezes é o que acontece, e também um culto ao utilitarismo, o resultado vai ser produzir uma arquitetura, a pior erro da história da arquitetura, que é o modernismo, entendeu? É basicamente essas duas coisas, feiura e utilitarismo. Então... Meu Deus, as pessoas vão odiar isso que eu tô falando agora. Eu busco nos livros as arquiteturas do passado, um pouco das arquiteturas grandiosas, os grandes mestres, e como que a gente pode aplicar essas arquiteturas hoje em dia. Então, muitas vezes eu tenho que fazer os projetos que os professores querem ver. Isso é complicado para alguns. Eu preciso, muitas vezes, e cara, isso vai rodear toda a sua cursada de arquitetura, beleza? Muitas vezes você vai precisar fazer coisas que o seu professor quer, não o que você necessariamente quer. Eu queria dizer que o curso não depende só de você. O seu desempenho não vai depender só de você. Muitas vezes a gente tem que trabalhar em grupos às vezes bem grandes. Recentemente eu fiz um trabalho com 15 pessoas. Gente, vocês estão entendendo o que é trabalhar com 15 pessoas? É a coisa mais insuportável que poderia existir, porque você tem que fazer tudo e as outras 14 pessoas vão ficar dando pitaco. É basicamente assim que funciona um trabalho com tanta gente. Eles vão dividir lá o dinheiro, beleza, só que poucas pessoas vão fazer praticamente o trabalho inteiro e as outras pessoas vão servir só para ficar batendo boca, falando que você não deveria estar fazendo assim, que deveria estar fazendo de outro jeito. Então, resumo da história. Se você não é uma pessoa paciente... A arquitetura não é pra você, beleza? É basicamente isso. Então, se você não é uma pessoa paciente, como eu disse, e não está disposto a desenvolver, paralelo à faculdade, um estudo para sua formação intelectual e arquitetônica também, né? Expandir o seu imaginário arquitetônico, ou a arquitetura não é para você, ou se você quiser seguir aí plenamente o que a faculdade manda do jeito que é, possivelmente, futuramente, você será um arquiteto frustrado. Então, essas são as minhas considerações. Como eu disse, essas são as minhas experiências e a minha visão sobre a faculdade. Claro, tem muitíssima coisa boa, excelentes amizades, excelentes professores, você conhece coisa pra caramba. Então, eu tinha a minha visão de arquitetura, né? Então, quando eu tô lá na faculdade, eu tenho um pouco do outro lado da visão de arquitetura também. Isso é interessante, eu conheço pessoas excelentes, arquitetura é um curso belíssimo, eu gosto pra caramba, eu acho uma profissão genial e eu pretendo futuramente aí, não sei se você é assim, mas
criar coisas que buscam um certo ideal de beleza e tenha algum impacto positivo na vida das pessoas. Se você também tem essa visão aí na sua vida, não tenha dúvidas de que você poderá se beneficiar muito com a arquitetura, e a arquitetura, você, assim como eu, poderá encontrar um sentido para a sua vida na arquitetura, beleza? Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que do fundo do meu coração que seja útil para você esse vídeo, e seja bem-vindo ao curso de arquitetura, né? Para quem aí está ingressando agora ou vai começar a faculdade em breve. E quem não tiver, e quem assistiu esse vídeo e viu que a arquitetura não é tão interessante assim, top, espero ter ajudado e espero que você encontre um excelente curso para você. Meu nome é João Dias, se inscreva nesse canal, deixe seu like aqui nesse vídeo e até a próxima.